Bem, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Bioquímica. Hoje a gente vai falar um pouco sobre aminoácidos e as funções desses aminoácidos na composição de peptídeos e proteínas. A gente vai entrar um pouco em conceitos de pH e tampão. Então, é bom que vocês revejam esses conceitos nas aulas anteriores. A gente deve ter falado isso para vocês. E a gente vai apresentar para vocês hoje a importância e as características físico-químicas dos aminoácidos, principalmente. Eles, junto com as proteínas que são constituídas a partir dos aminoácidos, carboidratos, lipídios e os nucleotídeos, são os 4 tipos de biomoléculas principais para as funções celulares. Então a gente começa a estudar pelos aminoácidos, que a gente vai ver que eles vão vão fazer parte da composição de proteínas, e dentre essas proteínas tem uma classe que é muito importante para a bioquímica, que são as enzimas. Então a gente começa agora a respeito das características físico-químicas dos aminoácidos. O próprio nome, aminoácidos, para quem tem uma base relativamente boa de química, já dá para entender que a função amino tem que estar presente e a função ácido carboxílico também vai estar presente. Então, em termos estruturais, os aminoácidos são compostos como esses aqui, ó, certo? Aqui a gente tem o grupamento ácido carboxílico, aqui a gente tem o grupamento amino. No caso, isso aqui é um ácido, ele pode perder ou ganhar, ou estar protonado ou estar desprotonado, de acordo com o pH do meio, com a concentração de prótons do meio. E isso aqui também é uma base. O amino, a amina, que é o NH2, é uma base, ou seja, ela pode receber prótons do meio e pode estar desprotonada. Então, essa forma como é apresentado aqui, NH3+, é o ácido conjugado da base, que é o NH2, certo? A amina é NH2, o amino é o íon amino, e geralmente a gente representa pela forma protonada da amina. Bom, esses grupos, no caso dos aminoácidos, eles sempre estão ligados a um carbono. Pela nomenclatura da IUPAC, o carbono adjacente ao carbono da carbonila, da carboxila, desculpe, ele é chamado de carbono alfa. Então é muito comum vocês verem nos livros de bioquímica a designação alfa-amino, ou seja, um grupamento amino ligado ao carbono alfa de um ácido carboxílico, ou seja, um alfa-aminoácido, certo? Bom, todo carbono tem que ter 4 ligações. Aqui ele faz uma ligação com o grupo carboxílico, outra ligação com o grupamento amino, uma ligação geralmente vai ser com o hidrogênio, e a outra ligação é que vai dar a identidade desse aminoácido. De uma forma geral, nós trabalhamos com 20 aminoácidos, que a gente chama de aminoácidos primários, e o que difere eles é esse grupo R. Por exemplo, aqui a gente está apresentando a alanina, onde esse grupo R é um grupamento metil. Mas pode ser um outro hidrogênio, aí a gente vai ter um outro aminoácido que é a glicina. Pode ser compostos, inclusive, anel aromático, como é o caso da fenilalanina. Então, esse grupo R é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Esse alfa-amino, esse carbono alfa e esse grupo carboxílico, todos os aminoácidos primários têm. Depois a gente vai discutir com vocês qual que é essa denominação de aminoácidos primários. Bom, nesse caso aqui da alanina, a gente pode observar uma característica que é importante em termos químicos, que é a presença de um carbono com 4 ligantes distintos. Isso aí, a gente chama esse carbono de carbono quiral ou carbono assimétrico, o que dá a possibilidade dessa mesma molécula, com essa mesma estrutura química, ter duas disposições no espaço.
Então a diferença dessas disposições estão mostradas aqui, ó. Uma, a gente coloca, de uma forma geral, a gente coloca assim no plano da lousa, no plano, a cadeia carbônica. E aí, quando a gente coloca isso aqui tudo no mesmo plano, vocês podem perceber que o nitrogênio do amino e o hidrogênio estão para frente do quadro, certo? Bom, quando a gente desloca essa estrutura para o espaço, a gente vê que essa estrutura é diferente dessa. Uma é o que a gente chama de ser a imagem especular da outra. O termo carbono quiral vem da quiralidade das mãos, onde a gente tem a mão direita nunca sendo igual, idêntica à mão esquerda. Elas são, na verdade, imagem especular uma da outra. Então a gente não pode falar que a mão esquerda é igual à direita. Da mesma forma, a gente não pode falar que esse composto aqui é igual a esse aqui. Um, na verdade, é a imagem especular do outro. Em termos de propriedades físico-químicas, muda muito pouco. A única coisa que muda, de fato, é a capacidade dessa molécula desviar a luz. Na verdade, a luz plano polarizada. Uma desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda, ou seja, de formas complementares. Mas, como são diferentes, a gente acaba tendo que nomear, dar nome aos bois. De uma forma geral, os que desviam para a direita, a gente tende a chamar de destrógeros. E simplificamos por D. O que desvia para a esquerda são levrógeros e a gente simplifica por L. Bom, isso não tem muita importância se a gente desconsiderar o fato que todos os aminoácidos presentes nos nossos organismos, nos organismos vivos, tanto do ser humano quanto de bactérias, de micro-organismos e tudo, nós só conseguimos utilizar os L aminoácidos. Os D aminoácidos não servem para nada. E por que a gente fala? Porque se de repente a gente for fazer síntese química no laboratório, essa síntese química, se não for enzimática, a gente acaba produzindo misturas racêmicas. E dessas misturas racêmicas a gente vai ter geralmente 50% na forma L e 50% na forma D. Se isso for ser utilizado como suplemento alimentar à base de aminoácidos, a gente está gastando 50% e jogando fora, porque não serve para a gente. O que serve para a gente são essas moléculas que têm a conformação L. Então, todos os aminoácidos que nós conseguimos utilizar estão na conformação L. Quer dizer que eles giram para a esquerda? De uma forma geral, não. Quer dizer que eles são comparados a um carboidrato que é L, que é o L-gliceraldeído, certo? Que realmente gira para a esquerda. E a estrutura é essa aqui, ó. O grupo, a gente coloca a cadeia carbônica na horizontal e o grupo principal está à esquerda. Aqui é a mesma coisa, ó. Se a gente colocar a cadeia carbônica na horizontal, o grupo principal desse carbono quiral vai estar à esquerda. Então, designou-se que todos os aminoácidos que nós utilizamos são L, em comparação ao L-gliceraldeído, certo? Os D aminoácidos não significam nada, não importam para a gente, porque nós não temos a capacidade nem de absorvê-los, certo? Se vier na nossa alimentação, possivelmente não vai fazer mal, talvez altere um pouco o equilíbrio osmótico do nosso intestino, certo? Então pode ser que dê alguma disenteria, alguma diarreia e tudo, porque vai aumentar a pressão osmótica sobre as células dos enterócitos, e vai perder mais água, mas de uma forma geral, em termos tóxicos, eles fazem muito pouco ou quase nada em termos de efeito tóxico. Então a estrutura dos aminoácidos é basicamente essas. E uma outra coisa que a gente apresenta para vocês é que vocês vão ver que a maior parte dos livros, os livros mais atuais, representam os aminoácidos como NH3, ligado a um carbono alfa, ligado ao COO-, ao carboxilato, que é a forma do ácido carboxílico desprotonado.
Isso tem a ver com o pKa, que é a constante ácida. Qual o valor de pH onde esse grupo perde próton e qual o valor de pH onde esse grupo perde próton. Isso a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Só para mostrar para vocês, só para que o mais correto, digamos assim, para representar aminoácidos seria aqui NH2 e aqui COH, porque o amino, a amina, a função amina é o NH2, a função ácido é o COH. Mas aí vocês vão ver que a maior parte dos livros representa aminoácidos com esse grupo protonado e esse grupo desprotonado, porque eles tendem a representar o aminoácido no pH fisiológico, que é próximo de 7. Mas esses grupos podem mudar de acordo com o pH. É o que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, como eu falei para vocês, os aminoácidos têm uma identidade de acordo com o grupo R, que a gente chama grupo radical ou grupo lateral. Da forma que vocês preferirem utilizar, a nomenclatura que vocês preferirem, a gente sempre entende. Ou é o radical ou é o grupo lateral. Mais comum é a gente chamar de grupo lateral. Bom, esse grupo lateral, pelas características dele, a gente consegue classificar os aminoácidos em 5 grupos principais. Essa classificação aqui é do Lehninger, certo? Então geralmente é a que a gente segue. E as características dos átomos que estão compondo o grupo lateral é que vão fazer essa classificação, que vão contribuir para essa classificação. Por exemplo, esses 6 aminoácidos aqui, glicina, valina, alanina, metionina, leucina e isoleucina, possuem os grupos laterais principalmente com carbono e hidrogênio ou hidrogênio somente, ou no caso da metionina, que é um caso um pouco mais, digamos assim, que exige um pouco mais de conhecimento químico, a gente tem um tioéter. O que é um tioéter? É um enxofre entre 2 carbonos. Esse enxofre, apesar de ser um átomo eletronegativo, por ele estar disposto simetricamente entre 2 carbonos, ele faz com que essa estrutura aqui não seja polar, seja apolar. Por isso a gente classifica a metionina como um grupo lateral alifático apolar, certo? Então aqui a gente tem o hidrogênio, aqui a gente tem o grupamento amino, o isopropil e por aí vai. O secbutil, se não me engano, essa estrutura desse tioéter. Então dessa forma aqui a gente classifica. O mais fácil para vocês é bater o olho, viu que só tem carbono e hidrogênio, ele é apolar, certo? Para ser polar, a polaridade vem de algum grupo, algum átomo que puxe elétrons para próximo dele, então tem que ter um átomo eletronegativo. Nesses casos aqui a gente mostra isso, olha, a serina ela tem um grupo hidroxila, o oxigênio está aqui presente, a treonina ela tem uma hidroxila, a cisteína ela tem o mesmo enxofre que a metionina, só que no final da cadeia. Inclusive o tiol, que é essa função química aqui, ela tem uma característica de ser ácido, ou seja, o que é ser ácida? Ela pode perder esse próton aqui, de acordo com o pH, certo? E isso daria o que? Mais carga, ou seja, esse grupo aqui teria até carga formal presente. Não só a carga da eletronegatividade do enxofre puxando, tendendo a puxar os elétrons, como também a carga da perda de um núcleo, que seria o próton, que sairia ali, com a fixação dos elétrons desse próton. Ou seja, ela teria um elétron a mais fixo ali, que seria a carga negativa. Bom, aqui a gente tem uma característica que é a prolina. Esse grupo aqui lateral, vocês veem que você tem só carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, porém ele é ligado ao nitrogênio do carbono alfa, ao grupamino do carbono alfa. Então, alguns livros consideram isso aqui como sendo o grupo lateral, ou seja, ela seria apolar. Se você considerar que ela se liga aqui e esse grupo já começa a interferir, aí você pode ter esse nitrogênio transformando isso aqui em polar, certo? Esse aminoácido dá muitas discussões em relação à classificação dele, a prolina. Mas como ela é assim,
O Leninger prefere classificá-lo como polar, alguns outros autores classificam ele como não polar, certo? Aqui nós temos uma amida, oxigênio e nitrogênio, aqui nós temos outra amida, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Então, bateu o olho, viu que tem um átomo eletronegativo, vocês automaticamente já vão pensar que aquilo ali é polar. Se tiver carga, ele pode ficar carregado. Por exemplo, esse aqui, ó, dependendo do pH, cisteína, dependendo do pH, como eu falei, ela pode perder esse próton e ficar com carga negativa. Aí ela não vai ficar só como não carregada, ela vai ficar como carregado negativamente. Então pode fazer parte de outros grupos. O que a gente está vendo aqui, o Leninger faz essa classificação em pH 7, onde esse grupo aqui não vai estar desprotonado. Bom, a gente tem também os aminoácidos cujos grupos laterais apresentam um anel aromático. A gente tem aqui a fenilalanina, a tirosina, o triptofano. Se a gente classificar eles em termos de polares ou não polares, aqui a gente só tem carbono e hidrogênio, então isso aqui é completamente apolar. Aqui a gente já tem nitrogênio, aqui a gente tem uma hidroxila, que inclusive é um fenol. Fenol também pode perder o próton, então ele é fracamente ácido. Mas então quais tendem a ser mais polares? Esse aqui é mais polar, seguido desse. Esse aqui é mais apolar, esse aqui é intermediário e esse aqui é mais polar. Certo? Mas essa classificação aqui é em relação ao grupo, a presença de grupo aromático. Bom, nós temos os aminoácidos carregados positivamente e os aminoácidos carregados negativamente em pH fisiológico. Então, vocês podem observar que os que são carregados positivamente, geralmente eles têm no grupo lateral uma base, o amino. E esse amino recebe um próton do meio e fica com a carga positiva. É uma base que recebe um próton e fica com a carga positiva. Vocês estão vendo que aqui não tem nenhuma carga positiva, né? Esse nitrogênio, que é a base principal, ele recebe um próton e pode ficar com a carga positiva. Só que ele tem um pKa que comanda esse desprotonamento do ácido, da forma NH. Ou seja, também comanda quando ele vai receber o próton como base. Então, esse pKa aqui, a gente vai falar dele daqui a pouco. Porque aqui está, apesar de falar aminoácido com um grupo lateral carregados positivamente, esse aqui não tem carga positiva. Mas a gente vai falar e explicar isso daqui a pouco. Bom, os negativamente carregados são aqueles que geralmente tendem a ser ácidos carboxílicos que perdem os prótons. E aí, quando ele perde o próton, fica com uma carga negativa. Aqui a gente tem o aspartato e o glutamato, que são os principais. Volto a dizer para vocês que essa questão de estar protonado ou desprotonado depende exclusivamente da força do ácido, de quão ligado está aquele hidrogênio àquela forma, àquela estrutura. Quando ele está fracamente ligado, ele tende a ser um ácido mais forte. Quando ele tende a estar fortemente ligado, ele tende a ser um ácido mais fraco. E o que define isso, que a gente simplifica, é o pKa. Então, o pKa alto tende a ser básico, ou seja, ele recebe o próton e liga o próton e aí ele não quer sair. pH baixo tende a ser ácido, ou seja, ele se liga fracamente ali e tem facilidade em se libertar. Bom, essa tabela aqui apresenta um pouco essas informações. Vamos olhar essa tabela aqui, como analisar esses dados que estão apresentados aqui. Primeira coisa, nós temos aqui os 20 aminoácidos, que a gente chama de 20 aminoácidos primários. Daqui a pouco eu vou definir essa questão de aminoácido primário. O que são? Na verdade, eles são aqueles aminoácidos que têm um correspondente códon lá no nosso DNA. Então, todo aminoácido que tem uma letra, uma sequência de 3 nucleotídeos lá no nosso DNA, que traduzido vira um aminoácido na proteína, estão representados aqui. São esses 20 aminoácidos aqui, certo? Então, nós temos todos eles, cada um com um nome. Para a gente abreviar esses nomes, geralmente a gente usa abreviaturas de 3 letras. Só que tem proteínas que a gente trabalha com 1000 aminoácidos e a gente colocar a sequência de 3 letras ali, 3000 letras representando, às vezes fica confuso.
Então, para facilitar, simplificou-se a abreviatura para uma letra. Entende que a maior parte das vezes a primeira letra corresponde a primeira letra do nome corresponde à primeira letra da abreviatura, só que tem algumas vezes que isso é repetido. Então, por exemplo, a glicina, G. A hora que a gente chega aqui na glutamina, não tem como colocar G de novo. Então vira Q. A hora que chega aqui no glutamato, não tem como colocar G nem Q, então vira E. Então tem uma sequência de abreviaturas de uma letra para cada um dos aminoácidos. São 20 letras aqui representando cada um dos aminoácidos. Bom, de acordo com a fórmula química dele, com a estrutura química, eles vão ter uma massa molecular. Então, o mais simples e o mais leve acaba sendo a glicina, porque o grupo R dela é só um hidrogênio. Então, é só um Dalton a mais aqui, num único próton que está aqui no meio. A hora que a gente analisa o triptofano, olha a estrutura do grupo lateral aqui. Então, o triptofano está aqui, ó, 204. É o aminoácido mais pesado. Se a gente pegar a média relativa de presença desses aminoácidos nas proteínas, a gente chega num valor que a gente considera médio, porque a média relativa é o seguinte: quanto de cada aminoácido está presente, certo? Vezes a massa de cada um. Então eu tenho 10 glicinas, eu vou ter uma massa referente àquelas 10 glicinas. Se eu tiver um triptofano, eu tenho uma massa maior referente a um triptofano. E isso ponderado, média ponderada disso, ou seja, analisando-se a proporção da presença de cada um nas proteínas, de uma forma geral, a gente chega a um valor médio que é de 128, certo? É o peso médio de cada aminoácido nas proteínas. 128. Quando eu falar da ligação peptídica, vocês vão ver que na ligação peptídica, quando a gente une um aminoácido no outro, a gente perde uma molécula de água, ou seja, 18. Então a média de cada aminoácido nas proteínas é 110, certo? Por que eu estou falando isso? Porque isso é um cálculo que dá uma ideia para a gente de quantos aminoácidos tem uma proteína, por exemplo, de 5.500 de peso molecular. Uma proteína de 5.500 Daltons de peso molecular é uma proteína relativamente pequena, certo? A gente dividindo esse valor por 110, ou seja, 5.500 dividido por 110, dá 500, é mais ou menos o número de aminoácidos que tem presente nessa proteína, certo? Então vamos lá. Aqui nós temos outros valores referentes ao pK. pK, como vocês devem ter visto, significa simplesmente o valor de pH onde aquele grupo perde o próton. Então, se eu estou falando aqui do ácido carboxílico, ele é um ácido. Ele vai perder o próton de acordo com o equilíbrio ácido básico que vai estar no meio. Se eu tiver muito próton, e aí eu vou para essa fórmula aqui, ó, essa primeira aqui, se eu tiver muito próton, isso aqui é uma reação de dissociação reversível. Se eu tiver muito próton, ou seja, o pH estiver muito baixo, aumenta a quantidade de próton, o que faz com esse equilíbrio? Desloca no sentido de formação, de protonação do grupo ácido carboxílico. Por outro lado, se eu tirar muito próton, ou seja, se o pH meu for aumentado, se eu passar de um pH 1 para um pH 10, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando prótons do meio. Tirando prótons do meio significa que eu estou atrapalhando esse equilíbrio aqui. Estou retirando um produto. Retirar o produto significa que isso aqui vai ter que deslocar no sentido dos produtos. Ou seja, a gente vai ter que dissociar e vai formar a base conjugada. Então, a presença do ácido ou da base conjugada é diretamente proporcional à presença ou não do próton. E a presença do próton depende do pH. Então, quando a gente fala aqui que o pKa desse grupo ácido carboxílico da glicina é 2,34, o que eu estou falando para vocês?
que em valor abaixo de 2,34, o grupo vai estar desse jeito, vai estar protonado. Em pH acima desse valor, o grupo vai ter perdido o próton, vai estar COO menos. E essa mesma informação serve para todos os pKAs que vocês analisarem. Sempre que a gente tiver um valor de pKa para qualquer grupo que seja, pensa assim, olha, valor de pH abaixo daquele valor de pKa, eu tenho mais prótons, então favorece a forma protonada. Quando eu falo favorece, é porque eu vou ter muito próton para protonar a base que está ali presente. E vai ficar em maior quantidade, em maior quantidade a forma protonada, que é a forma ácida. Se eu aumentar o pH, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo prótons. Diminuindo prótons favorece a desprotonação do ácido. Ou seja, o grupo ácido carboxílico, no caso do exemplo aqui, perde o próton e fica na forma de carboxilato, que é o COO-, que não está protonado, que não tem o H. Então, fixa isso na cabeça que vai ficar mais fácil. Olha, sempre que a gente tiver, por exemplo, um pKa do grupo ácido carboxílico da fenilalanina é 1,83. Se eu tiver pH 1, ele vai estar protonado, mas se eu tiver pH 3, ele vai estar desprotonado. E tem, pela fórmula de Henderson-Hassenbeck, tem as proporções, certo? A gente define as proporções. Aquilo ali é uma fórmula matemática que define a proporção da forma protonada em relação à forma não protonada de acordo com o pH. Beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, é que esses grupos aqui tendem a ser ácidos, ó. pKa deles é tudo em torno de 2, 1,8, 1,9, mas em torno de 2. O maior aqui talvez seja 2,38, o menor 1,83, mas em torno de 2. Por outro lado, o mesmo raciocínio a gente pode fazer para o grupamento amino, só que vocês estão vendo que ele é bem mais, a ligação hidrogênio-base, grupamento amino, NH2, é bem mais forte. Por que é mais forte, sendo que o valor do pKa é maior? Isso quer dizer que eu tenho que tirar muito prótons aqui, ó, para que a base libere o próton. Ou seja, ele só vai perder o próton acima de 9,6, acima de 10,96. Ou seja, eu tenho que tirar muito próton do meio para que aquela concentração que eu estou apresentando para vocês assim comece a interferir realmente na concentração, na ligação, e comece a querer quebrar essa ligação do hidrogênio à base, que é o NH2. É o mesmo raciocínio, só que aqui no caso seria, digamos assim, um HB, né? Não um HA, porque é uma base que recebe. Então, se ela é uma base, quanto mais forte for a base, menos ela quer perder o próton, certo? Então, olha só, com essas informações, a gente tem o pKa do grupo ácido carboxílico em torno de 2, o pKa do grupo amino em torno de 9, a gente tem basicamente isso que eu estou mostrando para vocês. Ó. Em pH acima de 9, a gente vai ter essa forma presente em maior quantidade, que é a forma desprotonada. Em pH abaixo de 9, é essa forma que vai estar protonada, que vai ter favorecimento. A mesmo raciocínio a gente faz para o ácido carboxílico. Em pH acima de 2, que vai estar favorecido é isso aqui, a forma desprotonada. Abaixo de 2 é a forma protonada. Então, olha só, o que eu falei para vocês. Alguns livros representam a estrutura do aminoácido como NH2, NH2, ligado ao carbono alfa, ligado ao COH. Essa estrutura simplesmente não existe. Por que não existe? Porque para eu ter essa forma NH2, ou seja, a base ter perdido o próton, eu preciso de pH no mínimo igual a 9, acima de 9. Se eu tiver um pH para aceitar esse aqui igual a 9, esse valor de pH vai ser maior do que 2. 9 não é sempre maior do que 2? Então,
Se eu tiver um pH suficiente para desprotonar a base, o ácido já foi desprotonado há muito tempo. Então, nessas condições acima de 9, pH acima de 9, como é que vai estar? Esse aqui vai estar desprotonado, mas esse aqui também vai estar desprotonado. Então, na estrutura a gente teria NH2, CHR, CO-, certo? Para eu ter essa forma aqui protonada, eu preciso de pH menor do que 1. Se ele for menor do que 1, ele vai ser menor do que 9. Sendo menor do que 9, essa forma aqui vai estar protonada. Então vamos lá, eu coloquei qualquer dessas estruturas aqui num pH 1, que é menor do que todos os valores de pK desses grupos ácidos carboxílicos, para isso aqui está protonado. Bom, se eu estou com esse grupo protonado, ó, esse aqui está protonado, está dessa forma. O pH tem que ser menor que 1. 1 não é menor do que 9, esse aqui vai estar protonado também. Entendeu? Então, o pH é o mesmo para a molécula inteira. Não tem como eu separar microambientes, no caso de aminoácidos, falar em microambientes, onde o pH seja um para esse grupo e outro para esse grupo. O pH é o pH da solução, certo? No pH fisiológico, então, 7 é maior do que 2. Como é que vai estar esse grupo? Vai estar desprotonado. 7 é menor do que 9. Como é que vai estar esse grupo? Vai estar protonado. Então, no pH fisiológico, a gente tende a representar todos os aminoácidos como está representado aqui, ó. Grupamento amino, protonado, grupamento ácido carboxílico desprotonado, e por aí vai. Aí vocês lembram que eu falei para vocês que aqui era uma característica à parte? Por que era uma característica à parte? Porque ele era classificado como um aminoácido positivo, só que não estava vendo carga positiva aqui. Então, como é que ele é positivo? Bom, esse aqui é o nitrogênio básico, que vai receber o próton. O pK do grupo lateral da histidina está aqui, ó, 6. Quando eu falei para vocês, isso aqui tudo é representado no pH fisiológico, que é 7. 7 em relação ao 6, 7 é maior. Se o 7 é maior do que o pK do grupo, como que ele vai estar? Protonado ou desprotonado? Vai estar desprotonado, certo? Só que tem uma proporção. Essa proporção é dada pela equação de Henderson-Hasselbalch. Se vocês lembram disso aí, quando a gente tem pH uma unidade acima do valor do pKa, a gente considera que 90% das moléculas, é 9 para 1, né? 90% das moléculas vão estar desprotonadas e 10% vão estar protonadas. Se você tem duas unidades, a gente tem 99% assim, 1% assim. Se a gente tem 3 unidades, a gente tem 99,9% assim, 0,1% assim. Então aí vai. Quem define isso pra gente é a fórmula de Henderson-Hasselbalch. Por causa desses 10%, a gente acaba considerando isso aqui protonado. Mas a representação do Lehnig mostra aí claramente que ele não tem carga positiva. Certo? Essa carga positiva está presente na maior parte dos aminoácidos, em 10% dos aminoácidos, se a gente considerar o pH 7 para esse aminoácido, certo? Bom, então olha aqui a gente tem pK do grupo laterais, como eu falei para vocês, a tirosina é essa estrutura aqui, ó. É um fenol, o fenol ele é ácido, ele perde esse próton, mas ele perde esse próton em qual valor? Ixi, pH 10. Ele vai perder esse próton só acima de 10, pH acima de 10, ou seja, tem que tirar muito próton para que ele realmente, do meio, para que ele realmente possa perder esse próton. Cisteína é outro, ó, pH ou pKa do grupo lateral é 8. Cisteína é esse tiol aqui, certo? E aí vem os positivamente e os negativamente. Ó, positivamente são todos base, então eles tendem a ter um pK maior, um é 10, a lisina, a arginina é 12. O único que é relativamente uma base fraca é
a histidina, ou seja, ela perde o próton mesmo em quantidades maiores dele na solução. E por outro lado a gente tem os negativamente carregados, que são os ácidos, onde a gente vê aqui que eles têm grupos laterais, que é ácido carboxílico, que perde o próton facilmente. Então o pK do grupo lateral deles é em torno de 3, 4. Bom, se a gente analisar as moléculas, gente, o que vai acontecer? Ó, esses grupos amino, ácido, que tem todos eles, o amino ligado ao carbono alfa e o ácido carboxílico, todos eles no pH fisiológico vai estar positivo e o outro negativo. Certo? Mas isso aqui a gente pode mudar. Mudar como? A gente pode fazer essa molécula aqui ficar completamente negativa. Como? Tira esse próton daqui. Esse grupo aqui vai virar NH2 e esse aqui vai continuar negativo. Qual o valor onde a gente vai ter essa fórmula, essa molécula negativa? pH superior ao pKa desse grupo. Assim como eu posso transformar esse aminoácido numa molécula carregada positivamente. Como? É só neutralizar a carga negativa. Coloco prótons no meio aqui, abaixo o pH para um valor de pK menor do que o pK, um valor de pH menor do que o pK do ácido carboxílico. Aí ele vai estar protonado e isso aqui continua protonado, continua positivo. Então essas cargas a gente pode mudar. Os aminoácidos tendem a mudar as cargas de uma forma geral, certo? Então a gente vai ter representação de aminoácidos de acordo com o pH, onde esse grupo vai estar negativo e esse grupo vai estar positivo. A gente vai ter esse grupo sem carga, ou seja, esse aqui protonado, e esse grupo positivo. A gente vai ter esse aqui desprotonado e esse aqui desprotonado também. Então, negativo. Isso aí depende do valor de pH, certo? Bom, quando a gente analisa isso, a gente sabe que tem um valor de pH, onde o equilíbrio das cargas facilita, e aí a gente não pode considerar valor de carga, ou seja, é aquele ponto onde o pH, onde a carga daquela molécula é zero. Por que isso é importante? Porque aí a gente usa isso para separar os aminoácidos. Se a gente colocar dois polos, polo positivo e polo negativo, os aminoácidos negativos vão para o positivo, os aminoácidos positivos vão para o polo negativo. Os opostos se atraem, certo? Então a gente consegue fazer isso para separação. Se eles não tiverem carga, não vai nem para o positivo nem para o negativo. E assim, ser positivo, ser negativo ou não ter carga depende do pH. Então existe um valor de pH, o que a gente costuma definir como sendo um valor de pH onde as cargas positivas anulam as cargas negativas. Quer dizer que essa molécula não tem carga? Não. Isso aí a gente chama de ponto isoelétrico, certo? Bom, como é que a gente acha esse ponto isoelétrico? De uma forma geral, ele é a média de dois valores de pK. Por que tem que ser a média? Bom, em 2,34, se a gente lembrar da fórmula de Henderson-Hassenbeck, eu tenho o valor exato, onde metade das moléculas disso aqui estão protonadas e metade das moléculas estão desprotonadas. Então, não é que está com carga zero, eu tenho uma carga menos meio já sendo formada aqui, certo? Por outro lado, nesse valor 9,60, metade das moléculas estão protonadas e metade estão desprotonadas. Então não quer dizer que eu tenho carga mais, quer dizer que eu tenho carga mais meio. Então entre a carga mais meio e a carga menos meio é que eu acho o ponto zero. E o ponto zero é o que? É a média desses dois valores. À medida que eu vou subindo o pH, eu vou mudando essa proporção, eu vou tirando prótons de mais moléculas. Então começa a acontecer aquilo que eu estou falando para vocês. Uma unidade acima do pK, eu tenho 90% desprotonado e 10% protonado. Duas unidades, 99 para 1. E vai chegando perto desse aqui. Uma unidade para baixo, eu tenho 90% protonado e 10% desprotonado.
2 unidades para baixo, eu tenho 99% protonado e 1% desprotonado, e por aí vai. E é o ponto que encontrar as quantidades de cargas positivas com as quantidades de carga negativa é o ponto isoelétrico. O mesmo raciocínio a gente usa para calcular os pontos isoelétricos quando a gente tem 3 valores. Só que aí, se vocês analisarem aqui, ó, tem 3 valores, né? 8,18, 1,96, 10,28. Aí o pessoal começa a pensar assim, eu somo os 3 e divido por 3. Isso não me dá informação nenhuma. Isso aqui, o ponto isoelétrico, não é a média desses 3 valores. Vai ser a média de 2 valores. Quais valores? Aqueles valores onde, se eu tirar o próton de um grupo em relação ao outro, eu vou chegar na ponto zero. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, ela tem carga positiva e carga negativa. Ou seja, se todos esses grupos aqui estiverem positivos, estiverem protonados e esse aqui estiver negativo, eu tenho carga mais 1. Eu tenho que chegar num valor onde a carga seja zero. Então esse grupo tem que estar desprotonado. Depois de eu desprotonar esse grupo, eu vou desprotonar ou esse. Qual dos dois? Bom, vamos lá. Isso aqui é a lisina. A lisina, o grupo amino é 9,6. O grupo amino é 8,95. O grupo lateral é 10,53. Então vai perder esse próton e depois esse próton. Então vamos lá, perdeu esse próton primeiro, foi subir no pH, perdeu esse próton, ficou com carga mais 1. Perdeu esse próton, chegou na carga zero, certo? A hora que perder esse outro próton aqui, chega na carga menos 1. Então a carga zero está entre esse e esse, então você vai somar esse com esse e dividir por 2. Se vocês fizerem o mesmo raciocínio para cá, vocês vão ver que vai ter que somar esse com esse e dividir por 2. Então vamos lá. Ó, 10,53 mais 8,95 vai dar, dividido por 2, dá 9,74. Nesse caso aqui, que é o que eu falei dos dois ácidos, ó, ácido com ácido, aspartato, tá aqui. 3,65, que é do grupo lateral, com 1,88, dividido por 2 dá 2,77, certo? Então, esse ponto isoelétrico não é uma média dos pKs, é uma média de 2 valores. Agora vocês têm que entender quais são os 2 valores. Isso aí a gente vai discutir um pouco melhor no GD, tá? Essa ocorrência nas proteínas aqui, ó, é o que eu falei para vocês, que eles levam em consideração para calcular a média ponderada, para chegar àquele valor que eu falei para vocês, de 128, que seria a média de peso de cada aminoácido nas proteínas. A gente considera 110 porque a ligação de um aminoácido no outro perde uma molécula de água que tem 18, então a gente considera 110. Certo? Bom, desses 20 aminoácidos, a gente tem algumas outras classificações para eles. Uma delas é essa aqui, aminoácidos essenciais e não essenciais. Bom, o termo essencial e não essencial leva a crer que esses aqui não são importantes, né? São não essenciais, então não importa pra gente. Não é isso. Na verdade, todos esses aminoácidos aqui, o nosso organismo tem a capacidade de produzir. Então, a gente não tem tendência a sentir falta dos aminoácidos não essenciais. Por outro lado, valina, triptofano, metionina, lisina, leucina, isoleucina, histidina, arginina menos, todos esses aminoácidos aqui, ó, são chamados de aminoácidos essenciais. Por quê? Porque a gente depende deles virem da dieta. E a gente precisa de todos desses 20 aminoácidos para produzir nossas proteínas. Não basta termos só aqueles que a gente produz. A falta de um desses aminoácidos aqui pode ocasionar doenças graves, como é o caso da síndrome de Kwashiorkor. É uma síndrome onde o camarada começa a ter problemas metabólicos. Se for criança, passa a ter problemas no desenvolvimento encefálico, passa a ter uma hepatoesplenomegalia, que é o crescimento da barriga ali e tudo isso, e com várias alterações, e pode ocasionar a morte, certo? Então são todos os aminoácidos, a gente precisa de todos eles.
Para vocês terem ideia, hoje em dia está muito na moda, a gente tem o isoleucina, leucina e a valina, os BCAAs, que são suplementos que o pessoal está usando muito nas academias, e eles têm uma série de efeitos, principalmente sobre a síntese de proteínas musculares e fornecimento de energia, principalmente para o músculo também. E aí o pessoal está usando isso como suplemento para quem quiser ficar forte, quem faz academia e tudo mais. De uma forma geral, gente, esses 9, né, são 3, 6, 9 aminoácidos essenciais mais importantes. O próprio feijão e arroz já fornece para a gente uma quantidade significativa. Mas às vezes a gente precisa de fontes proteicas de uma melhor qualidade, aí a gente tem a carne, o ovo, abastece integralmente o nosso organismo com esses aminoácidos essenciais. Dietas à base de vegetais já são um pouco mais complicados. Por exemplo, o milho, ele tem bastante, apesar da gente lembrar de milho em termos de fornecimento de carboidratos, mas ele tem bastante proteínas. Só que as proteínas dele são pobres em lisina. E aí, se você fizer uma dieta à base de milho, em populações onde a base nutricional é farinha de milho e tudo mais, pode levar a deficiência de falta de alguns dos aminoácidos essenciais, como é o caso da lisina, certo? Bom, esses aminoácidos aqui são os primários, como eu falei para vocês, são aqueles que são representados no nosso código genético. Então, sempre que a gente faz a expressão de um gene, a gente multiplica aqueles códons que está lá no DNA e transforma aquilo no RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro é traduzido nos ribossomos, e cada 3, que é o códon, né? Cada 3 sequências de nucleotídeos, o A, o C, o G e o U, que é no RNA, né? Cada 3 desses nucleotídeos acabam representando um desses 20 aminoácidos aqui. Mas a gente tem outros aminoácidos também presentes no nosso organismo que são modificações. Por exemplo, a gente tem a hidroxiprolina, que é a que entra no colágeno. Só que o colágeno ele precisa ser hidroxilado posteriormente. Aí vai vir enzimas, principalmente utilizando o ácido ascórbico, que é a vitamina C, e coloca essa hidroxila aqui na prolina. O que está presente no colágeno, que faz parte da estrutura do tecido conjuntivo, é principalmente a hidroxiprolina. A gente quase não tem prolina. Mas não existe um códon da hidroxiprolina no DNA, existe da prolina. Mesma coisa com a hidroxilisina, mesma coisa com a metillisina, que está lá na miosina, certo? A gente tem o carboxiglutamato, que é a modificação do glutamato, a gente tem a desmosina, a selenocisteína. Então, estão todas essas modificações de aminoácidos que não estavam programadas no DNA e foram reações ocasionadas por enzimas após acontecer a tradução da proteína, certo? Então esses aminoácidos são modificados e muitos deles são importantes, são indispensáveis para a função da proteína e tudo mais. Bom, aqui a gente tem aquela característica que eu falei em relação ao pH e de cada um dos aminoácidos. Se eles têm grupos ácidos ou básicos, ácidos fracos ou bases fracas, relativamente fracas, ou seja, como é que vocês vão definir isso? Se tem um pKa, refere-se a um ácido fraco. Por quê? Quando a gente fala de ácido clorídrico, a gente não refere-se ao pKa dele. A gente fala da constante de ionização, que é o alfa, lá, da ordem de 100%. Então, aqui a gente está falando o quê? Uma molécula se dissocia a cada 10.000, que é 10 a menos 4. Então, entenderam? Então, é uma coisa menos... a dissociação é um pouco menos intensa do que dos ácidos fortes. Então, como a gente tem grupos ácidos e grupos básicos presentes no aminoácidos, a gente tem a formação de tampão. O que é o tampão? É você ter a forma ácida e a forma básica sendo capaz de neutralizar variações de hidrogênio que você coloca ali, ou seja, reduzindo, minimizando a variação de pH do meio. Então aqui a gente tem uma curva de titulação da glicina, onde vocês podem ver, olha, como é que a glicina está aqui no pH
abaixo de 1, onde é menor, o pH 1 é menor do que o pK disso aqui que é 9,6 e o pK do ácido carboxílico que é 2,34. Ou seja, todos esses grupos vão estar protonados, ou seja, a glicina aqui ela está positiva. À medida que a gente vai subindo, vai passar, a gente vai colocando base, ou seja, vai tirando prótons do meio, esse pH vai passar pelo valor de dissociação do primeiro grupo, que é o 2,34, que é o ácido carboxílico. Nessa região, a gente vai ter tanto a forma protonada, que é a forma ácida, quanto a forma desprotonada, que é a base conjugada. Se eu colocar prótons aqui, eu tenho a base para neutralizar esses prótons. Se eu colocar hidroxila, eu tenho o ácido para neutralizar, para liberar prótons. Então, o que acontece nessa região aqui? Vocês estão vendo que forma-se um platô. Esse platô nada mais é do que a região de tamponamento do pH, certo? O platô, o tampão, geralmente a gente considera o valor de pKa mais ou menos 1, ou seja, pKa é 2,34, ele vai tamponar de 1,34 a 3,34. A partir desse valor perde-se um pouco, vai perdendo a propriedade de tamponante, certo? Mas aqui a gente tem uma região de tamponamento e outra região de tamponamento. Essa segunda confere com o quê? Confere com o grupo ácido carboxílico? Não, ele não tem mais prótons para liberar. Por quê? O pH já tirou tanto próton que é como se tivesse desprotonado todas as moléculas. Mas aqui eu tenho. Então, a hora que chegar no valor desse pKa, que é o de equilíbrio dessas duas formas, do NH3 mais com NH2, aqui a gente vai ter outra região de tamponamento, certo? Então, se vocês analisarem esses aminoácidos todos eles têm pelo menos duas regiões onde eles tamponam, de acordo com o pK. Agora, esses que tem três grupos ionizáveis, 3 valores de pK, vão ter 3 regiões de tamponamento. Algumas é como se misturasse, por exemplo, 9,6 aqui, ó, esse aqui, um pK é 9,1, o outro é 10, então é muito perto do outro, é como se a gente tivesse só um platô que fosse de 8,11 até 11,07, um platô grande, mas são duas regiões ali que formam uma só de tamponamento. Então, sempre que vocês analisarem, olha, isso aqui, tampona de quanto? De 1,34 a 3,34. 8,6 a 10,6. E por aí vai. Desses grupos todos, o mais próximo do pH fisiológico é o grupo lateral da histidina, que é 6. E o grupo da cisteína, que é 8,18. A cisteína, pela presença dela ser menor e por ela fazer uma ligação que a gente chama de ponte de sulfeto, ela perde, liga enxofre no enxofre, acaba não participando tanto do tamponamento do pH sanguíneo como a histidina. A histidina é o principal aminoácido responsável pelo tamponamento do pH sanguíneo, por ela estar presente nas proteínas plasmáticas, ela ajuda bastante, contribui bastante com esse tamponamento. Bom, aqui vocês veem o valor do ponto isoelétrico, vocês estão vendo que é a média exata aqui entre esse e esse, porque o ponto isoelétrico é essa forma. Mas eu vou ter essa forma aqui, eu vou ter em proporções menores. Eu vou ter essa forma aqui, perto de 9,6, nem todos estão protonados como aqui. Aqui é o ponto onde a maioria desses grupos estão na forma positiva e, por outro lado, a maioria desses grupos estão na forma negativa. E aí a gente tem mais com menos, dá zero. Aqui, quanto mais acima do ponto isoelétrico, mais tende a molécula a ficar negativa, porque vai tirando prótons cada vez mais desse grupo. Quanto menor for em relação ao ponto isoelétrico, mais positiva. E isso aí, gente, de uma forma geral, já ajuda vocês a entenderem como que as enzimas são sujeitas à ação do pH. Porque quando a gente fala de interação enzima-substrato, chave-fechadura, a gente precisa, por exemplo, de uma molécula que se ligue na enzima.
Essa ligação acontece possivelmente por uma carga positiva na enzima, essa molécula tem que ter uma carga negativa, certo? Aí ela se liga. Se ela tiver uma carga positiva naquele mesmo lugar, ela não vai se ligar. Se essa carga positiva eu transformar em carga, perder essa carga ou transformar em carga negativa, o que vai acontecer? Ela não vai se ligar. Então a gente interfere tanto nas ligações de moléculas, por exemplo, a gente precisa da insulina se ligar a um receptor, a gente precisa do anticorpo se ligar a um antígeno. Tudo isso é interações principalmente eletrostáticas, carga positiva com carga negativa. Tem as hidrofóbicas também, tem as polares também, pontos de hidrogênio, mas essas comandam e essas a gente consegue mudar pelo valor de pH. Carga positiva e carga negativa a gente muda. Bom, dito isso a respeito de aminoácidos, a gente vai para os peptídeos. Qual é a estrutura dos peptídeos? É o que eu falei para vocês, olha. Quando a gente vai fazer a ligação, um grupamento ácido carboxílico de um aminoácido se liga ao grupamento amino do outro, formando uma ligação que é idêntica à ligação amida, certo? Nessa condensação sai uma molécula de água. Para a gente quebrar essa ligação, que a gente chama ela convenientemente de ligação peptídica, a gente precisa fazer a hidrólise. É o que acontece no nosso estômago quando a gente ingere muita carne. É uma ligação extremamente forte. Por que ela é forte? Principalmente por causa da característica de ressonância que existe aqui. Isso aqui não é uma ligação simples, comum como essa ligação nitrogênio. Aqui é ligação simples nitrogênio e carbono. Aqui é uma ligação parcialmente dupla, porque aqui vocês sabem que tem um par de elétrons livres. Esse átomo aqui é altamente eletronegativo, então ele tende a puxar esse par de elétrons da ligação π. Para esse carbono não ficar com 3 ligações, ele pode puxar o par de elétrons para fazer uma dupla ligação. Então, quando a gente compara essa ligação com essa aqui é bem mais forte que essa, certo? Então, ela tem é o que a gente chama de ligação parcialmente dupla. Inclusive, a gente vê que ela é parcialmente dupla porque isso aqui não gira. Ó. A gente não consegue movimentar esse átomo de nitrogênio girando ao redor dessa ligação. Aqui a gente consegue girar, mas aqui a gente não consegue. Certo? Então, essa estrutura da ligação peptídica que a gente forma é que vai formando os peptídeos. Então, aqui a gente tem 2 aminoácidos sendo unidos. De repente, eu quero 5 aminoácidos. O que vai acontecer? Vai acontecer a ligação. Ó, esse aminoácido aqui se ligou a esse, aí vem um outro, se liga da mesma forma e vai aumentando a cadeia. Pode chegar até 500, até 1000, até 10.000, até quantos aminoácidos for necessário. Quem descreve a quantidade de aminoácidos geralmente são os genes que identificam, que coloca a sequência necessária para formar aquela proteína. O que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte, que a partir do momento que esse grupo ácido carboxílico se ligou a esse grupamento amino, esse aqui era uma base, esse aqui era um ácido. Sai a molécula de água, a gente tem a amida. A propriedade da amida não pode ser classificada nem como ácido, nem como base. Então aqui ela perde a característica ácido e base. Aqui a gente não pode falar de pKa desse nitrogênio e pKa desse grupo ácido, dessa cetona aqui, desse carbono da carbonila aqui. Aqui não tem pKa, então esse aqui não tem grupo, não recebe nem doa próprio. Então, de 2 aminoácidos iniciais, que a gente tinha um pKa1, pKa2, outro pKa1 e pKa2, a gente passa a ter só os grupos nas extremidades e os grupos laterais. Então, se a gente for calcular o ponto isoelétrico de um peptídeo, por exemplo, que a gente pode passar todas as informações que a gente lidou dos aminoácidos para os peptídeos. O peptídeo vai começar com uma carga positiva, subir no pH ele vai passar por uma carga zero e vai passar para a carga negativa. Por quê? É questão de protonamento ou desprotonamento desses grupos ácidos presentes. Só que ele tem menos grupos ácidos que os aminoácidos individualmente. Certo? Então, nesses casos, o que a gente vai ter que considerar? A gente teria que considerar o grupo amino terminal. Todo peptídeo começa com um grupamento amino.
e vai, no final da sequência, ter um grupamento carboxy terminal. E os grupos laterais que são ionizados. Então tem pK aqui e não tem aqui, a gente vai ter que considerar o pK desse grupo, o pK desse grupo e o pK desse grupo, para a gente achar o ponto isoelétrico, que é onde essa molécula vai estar com carga zero. Certo? Então, é isso que eu estou mostrando para vocês. Ó. Aqui a gente tem um pentapeptídeo, onde a gente tem o carboxy terminal, o amino terminal, esse aminoácido é um, esse aminoácido é outro, e os grupos laterais aqui, ó. Desses grupos laterais, o único que tem pK, ou seja, que se dissocia, é a tirosina, que está aqui no meio. Tem o pK dela. Certo? Bom, peptídeo por si só tem função? Muitos deles têm, muitos a gente nem sabe a função. Por exemplo, só para a gente falar de alguns, aqui a gente tem o aspartame, que é um adoçante. Aqui a gente tem a ocitocina, a estrutura da ocitocina, que é um peptídeo de 11 aminoácidos. Aqui a gente tem a bradicinina, esse aqui a função dela é hormonal para a expulsão do feto na hora do parto, certo? Faz a contração da musculatura lisa do útero e auxilia no parto. Aqui a gente tem a bradicinina, que é um nonapeptídeo, são 9 aminoácidos ligados. O que eu chamo a atenção é que não basta você ter a quantidade de aminoácidos, você tem que ter a sequência. Então, por exemplo, se essa prolina sai daqui e vem para cá, ó, troca de lugar com a glicina, deixa de ser a bradicinina e perde parte do efeito. Pode perder 100% do efeito, como pode perder só parte do efeito. Mas a bradicinina, ela tem essa estrutura aqui, certo? Se for aumentando a quantidade de aminoácidos, de uma forma geral a gente tem assim, ó. Aqui a gente tem aminoácidos, quando liga 2 é um dipeptídeo, 3 tripeptídeo, 5 pentapeptídeo, 10 decapeptídeo e depois polipeptídeos. Para esse polipeptídeo ser considerado uma proteína, alguns autores afirmam que é acima de 50 aminoácidos na composição. Mas proteínas, vocês estão vendo aqui que geralmente tem mais. Ó. Por exemplo, uma das proteínas menores, que eles ainda ficam nessa discussão se é um peptídeo ou se é uma proteína, é a insulina, que tem 51 aminoácidos. Muitos autores consideram ela como uma proteína, porque a estrutura terciária dela já é necessária para ela se ligar aos receptores. Mas alguns autores ainda chamam ela de polipeptídeo. Entendeu? Eu considero ela como uma proteína. Então eu não ligo muito com o tamanho, eu ligo mais com... porque os peptídeos só precisam dessa sequência aqui, ó. E o que a gente vai ver aqui para proteínas, essa sequência ela começa a se dobrar, a formar uma estrutura que a gente chama de estrutura terciária. E para ela se ligar a um receptor, para ela se ligar como um anticorpo a um antígeno, ou como uma enzima a um substrato, ela precisa dessa estrutura terciária. Então, é mais do que só a sequência de aminoácidos, a função dela é dependente da função dela. Então, aqui, ó, algumas proteínas, a gente tem moléculas com uma cadeia polipeptídica, algumas com 12 cadeias polipeptídicas, a gente tem moléculas que tem 13 mil de peso molecular, outras que têm quase 3 milhões, então, a maior variedade possível. Acreditava-se, quando começou o projeto genômico, que a gente ia chegar a 35 mil genes, ou seja, 35 mil proteínas diferentes no nosso organismo humano. No final não completou-se, chegou a 99% e em torno de 20 mil genes, mas não condiz com 20 mil proteínas, certo? Tem mais ainda que isso, porque elas se modificam, elas fazem o que eles chamam de splicing, então às vezes um gene dá origem a duas proteínas diferentes, então é uma coisa um pouco mais complicada, certo, que isso. Essas proteínas têm as maiores funções, maior diversidade de função possível. Por exemplo, nucleoproteínas são as proteínas que estão lá no núcleo enrolando o DNA, como as histonas. Proteínas de membrana, a gente tem vários canais, a gente tem vários receptores de membrana. Proteínas estruturais, a gente tem colágeno, fibrina, fazem parte da estrutura do nosso corpo. Proteínas motoras, actina e miosina, que faz com que o citoesqueleto ou as células musculares contraiam e relaxem.
Proteínas hormonais, a gente tem fatores de crescimento, a gente tem a própria insulina que acabei de fazer, que são proteínas formadas em umas células e que agem sobre outras. Enzimas, o que vocês mais vão estudar nessa disciplina são enzimas. É uma variedade enorme de enzimas que fazem as reações químicas acontecerem. Anticorpos, hoje em dia a gente está vendo aí a questão da Covid, onde estão estudando muitos anticorpos. São proteínas que o nosso organismo produz para neutralizar determinados antígenos. Transporte, a gente tem a sorobumina, a gente tem a transferrina, que são proteínas, a hemoglobina, são proteínas que se ligam a determinadas moléculas e transportam ela de um lugar para o outro no nosso organismo. E reserva. Eu deixo sempre por último reserva porque dá a entender que é uma reserva energética indispensável para o nosso organismo, como é carboidratos e lipídios. Bom, pessoal, se a gente comer muita proteína e não gastar em termos energéticos, a gente não vai ficar forte. Por que eu falo forte? Porque o tecido que mais armazena proteínas no nosso organismo é o tecido muscular. Então a gente pode pensar assim, não, eu vou consumir bastante proteína, porque essas proteínas vão ser armazenadas no tecido muscular e eu vou ficar forte. Não, se você exagerar na quantidade de proteína, você vai ficar gordo, porque nosso organismo tende a armazenar o excesso de energia como carboidratos, e aí a gente tem um limite, e depois como lipídios, que aí a gente não tem limite, a gente vai engordando indefinidamente, certo? A gente, para transformar todas as proteínas que a gente recebe da dieta em músculo, por exemplo, a gente precisa de ativar o músculo. E isso só o exercício físico que faz, ou seja, você tem que dar o estímulo para o músculo para que tenha síntese proteica ali naquele local. Hora nenhuma o seu organismo vai produzir proteína pensando em armazenar como energia. Isso não acontece, porque o gasto energético para você produzir aquela proteína é muito alto. Não vale a pena para o organismo. Então, se você comeu muita proteína, e essa proteína não está sendo estimulada a gerar proteínas no seu organismo, o que o seu organismo vai fazer com aquilo? Vai quebrar e transformar em gordura, e armazenar como gordura, certo? É a forma preferencial de reserva de energia dos animais. Então, proteína, ela tem todas essas funções aqui, ó. Todas essas funções. Se tiver precisando, todos os aminoácidos que a gente ingere na nossa dieta, a gente vai utilizar para produzir essas proteínas. Agora, hora nenhuma, a gente vai produzir proteína pensando em reserva do que quer que seja. Por outro lado, se a gente ficar muito tempo sem se alimentar, perder nossa reserva de carboidratos e lipídios, começar a reduzir muito, a gente começa a degradar proteínas também. Então vocês vão ver que com uma pessoa que fica muito tempo em inanição, ou seja, sem se alimentar, ela vai perder massa magra, ela vai perder força muscular, porque essas proteínas vão ser utilizadas como reserva de energia. Antes a pessoa parar de andar, ou seja, não ter mais energia no músculo das pernas, por ter transformado aquelas proteínas em energia, do que ela parar de pensar e o cérebro parar de funcionar. Então é um mecanismo do nosso organismo para sobrevivência. A gente pode utilizar as proteínas do nosso corpo como fonte de energia, mas a gente não produz essas proteínas para armazenar energia. Eu quero que isso fique bem claro de uma forma geral. Bom, aqui a gente tem comparação de duas proteínas diferentes, certo? E algumas definições com relação às proteínas. Níveis estruturais, conformação proteica, desnaturação proteica, grupo prostético, motivos e domínios. Bom, níveis estruturais são esses 4 níveis que a gente trabalha. A sequência de aminoácidos que está desenhada lá no gene e é traduzida numa sequência de aminoácidos específicas, aquilo ali a gente chama essa sequência de estrutura primária, certo? Essa estrutura, como eu falei para vocês têm que parar pensar que aqui as moléculas têm o grupo lateral, a ligação peptídica entre o grupamento ácido e o grupamento amino dos aminoácidos. Mas o grupo lateral está aqui. Alguns são positivos, alguns são negativos, alguns são hidrofóbicos, alguns são polares e alguns são apolares. Essa parte aqui ao redor é água.
que é polar. Então o que começa a acontecer? A água começa a interferir com esses grupos laterais. À medida que isso aqui vai crescendo, essa molécula vai se movimentando, vai se deslocando e vai tendo as estruturas tridimensionais, secundária, terciária e quaternária, que são decorrentes dessa sequência aqui. Então a primeira estruturação que tem é o que a gente chama de estrutura secundária. São estruturas repetitivas, de no mínimo 7 aminoácidos, onde um aminoácido se liga com o quarto adjacente, principalmente por pontes de hidrogênio, e forma essas estruturas em folha hélice. Alfa hélice é uma comum, às vezes você pode ter simplesmente a cadeia assim, dobra, vem aqui. Isso aqui é o que a gente chama de folha beta. O que mantém elas ligadas? Principalmente ponto de hidrogênio. São estruturas assim de 7 a 30 aminoácidos que ficam nessa estrutura, de 7 a 50 aminoácidos que ficam desse jeito. E aí, essas é como se fosse umas regiões próprias da proteína e ela vai se enovelando mais, vai crescendo e vai se enovelando mais. Então, o que acontece? Olha, vocês estão vendo que aqui tem uma alfa-hélice e aqui tem duas regiões que estão paralelas. Isso aqui possivelmente é a folha beta, certo? Então, ela vai se dobrando e vai formando uma bolinha. Aquela bolinha vai tendo uma forma tridimensional, que a gente chama de estrutura terciária. Essa estrutura terciária é a forma da molécula. Quando a gente representa um anticorpo na forma de um Y, é porque ele realmente parece com um Y. Mas a proteína tem que estar dobrada e novelada, ficando naquela estrutura, ficando naquela forma. O que mantém essa estrutura de uma forma geral são vários tipos de forças. A gente tem pontes de hidrogênio, a gente tem moléculas positivas se ligando a moléculas negativas da solução, a gente tem ligações covalentes, como pontes de sulfeto que eu falei, eu tenho uma cisteína aqui, outra cisteína aqui, elas se ligam covalentemente, aí fica uma coisa bem mais forte. A gente tem aqui no meio, como a gente tem a região polar aqui fora, na superfície, a água está aqui, ela vai se novelando e vai escondendo aqui no meio os aminoácidos hidrofóbicos. Leucina, valina, alanina, são aminoácidos hidrofóbicos. Eles ficam aqui, ó, escondidinho aqui no meio, certo? São apolares, não querem contato com a água está aqui, os polares ficam aqui. Pontes de hidrogênio com a água fazem. Então todas essas interações mantêm essa estrutura numa forma que a gente lembra muito da estrutura da teoria da chave fechadora, né? Para a chave, que é o substrato, se ligar na enzima, ela precisa ter uma forma complementar, ou seja, a gente está falando de formato, forma, estrutura. A proteína tem que ter uma forma e ela tem que ficar naquela forma. Se ela ficar modificando, ela não vai se ligar, certo? Quando a gente tem mais de uma unidade se ligando umas às outras, a gente tem a estrutura quaternária. A hemoglobina é uma estrutura assim. Então aqui a gente tem, por exemplo, algumas proteínas, elas podem ser fibrosas, como é o caso do colágeno. A maior parte das enzimas são globulares, são forma de bolinho mesmo, certo? Aqui a gente tem hemoglobina que tem estrutura quaternária. O que eu chamo a atenção é o seguinte: quando a gente ferve, vocês já devem ter visto, quando a gente ferve um ovo, cozinha um ovo, vocês estão cansados de saber que a gente desnatura as proteínas do ovo e por isso que ele fica duro. Só a fervura não é o suficiente para a gente quebrar isso aqui, ó, a ligação peptídica. A gente quebra todas essas estruturas aqui. Então, pode ser que a gente quebrava isso aqui e a proteína abria e o que acontecia? Ela interagia com outras que estavam em solução e acabava precipitando, formando aquela massa dura. Isso é desnaturação. Ela perde essa forma. O calor não é suficiente para degradar. Para você quebrar a ligação peptídica, pensa no seu estômago. Ele quebra, ele hidrolisa a ligação peptídica. Mas ele hidrolisa em pH em torno de 1,8, ou seja, extremamente ácido, com a presença de enzimas, e mesmo assim, num processo que demora aí 2 horas. A gente colocar o fogo ali, 60 graus, 70 graus, vai cozinhar ao longo de 15 minutos um ovo. Então, não vai chegar a quebrar isso aqui, mas quebra a estrutura terciária. Às vezes, nem a estrutura secundária é capaz de quebrar só o calor. Então, você comer um ovo cru, você comer um ovo cozido, você está comendo a mesma quantidade de aminoácidos,
a mesma quantidade proteica, só que eu prefiro o ovo cozido, né? Eu não gosto de ovo de jeito nenhum, mas o cozido ainda tem uma palatabilidade melhor do que o cru, certo? Bom, gente, isso aqui é tudo estruturas terciárias tridimensionais. Então é bom vocês analisarem isso e tem um coisa aqui que vocês podem entrar, onde tem um software aqui que brinca um pouco, vocês vão visualizar no computador de forma tridimensional, acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Outra coisa que eu tenho que falar, muitas proteínas têm em sua composição somente aminoácidos. A gente chama elas de proteínas simples. Hemoglobina, ela tem uma sequência de aminoácidos assim, são 4 cadeias, mas tem um grupo aqui que chama grupo M. É uma molécula complexa, orgânica complexa, que a gente chama de grupo prostético, ou seja, é diferente de aminoácido. Sem o grupo M, não tem a ligação ao ferro, não tem o átomo de ferro e não tem a ligação nem ao oxigênio nem ao CO2, ou seja, ela não tem a função dela. Muitas enzimas, vocês vão ver que elas precisam de magnésio, elas precisam de cobalto, algum íon. Isso aí é diferente de aminoácidos, ou seja, as enzimas para serem completas, para serem ativas, elas precisam algo além de só aminoácidos. E aí a gente tem esses grupos prostéticos aqui necessários para a função das proteínas. No caso das enzimas, a gente costuma chamar moléculas orgânicas de coenzimas e quando é íons de cofatores. Mas isso vocês vão ver depois na aula de enzimas, tá certo? Bom, aconselho vocês a entrarem nesse site aqui para dar uma olhada nesse software. Eu acho que é bacana, dá uma ideia bacana sobre essas forças que agem sobre as proteínas e tudo mais, como que elas agem e como que elas são capazes de manter a estrutura necessária para a proteína agir, certo? Bom, por hoje é só. Em breve a gente termina, coloca vocês, a gente vai apresentar a vocês as metodologias para estudo dessas proteínas. Na próxima videoaula a gente fala sobre isso, tá certo? Até a próxima, galera.